Fica tirando o véu, aquilo que está revelado para a igreja. O livro foi escrito no ano 95, diante da perseguição de Domiciano. O livro do Apocalipse é o livro, irmãos, que mostra o noivo que é Jesus, o noivo da igreja que é a noiva. Esse livro foi escrito para você, para mim, para a igreja, as 7 igrejas e a nossa igreja aqui de Contagem, em nome do Senhor Jesus. Este livro é maravilhoso, porque nos incentiva a santidade, a busca do Senhor e estarmos preparados para os dias do fim também. Meus amados, quando nós vimos aqui João, no primeiro capítulo, ele falando sobre o noivo. O livro do Apocalipse é a revelação da glória de Cristo. É a revelação de Cristo glorificado. O Cristo maravilhoso. E no capítulo 1, João fala da visão do Cristo glorificado. E nós devemos ter também na igreja a visão do Cristo glorificado. Do Cristo ressurreto. Do Cristo onipotente, Senhor da história, que governa sobre tudo e sobre todos e que não perdeu o controle. É o Deus Todo-Poderoso. E nós vimos aqui, meus amados, que antes que João visse o noivo, ele viu 2 coisas. Olha só o que está no verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, eu vi 7 candeeiros de ouro. Uma coisa interessante que João, ele viu também a noiva. O que significa os 7 candeeiros? Os 7 candeeiros, significam as igrejas. Na verdade, a igreja de Jesus Cristo. Os candeeiros são as igrejas, somos nós. E nós vimos aqui, meus amados, que antes de ver o noivo, ele viu o brilho e a majestade da noiva. Ele teve a visão da beleza da noiva. A noiva de Cristo é bela, é maravilhosa, é vitoriosa, é a luz deste mundo, é a resposta para o mundo em trevas. E nós vimos aqui, meus amados, que o mundo vê Cristo através da igreja, e nós precisamos da igreja, amar a igreja, nos congregarmos, porque a igreja é a luz do mundo, e por isso, ela é comparada a candeeiro e a estrela. Uma coisa interessante, meus amados, é que essa igreja que João viu, para muitos, é uma igreja fracassada, é uma igreja que não vai para frente, que não vai dar certo, as portas vão fechar. Vocês já viram o comentário aí dos fariseus, dos inimigos da igreja? Como eles falam da igreja? Falam mal da igreja, Os filisteus falam mal da igreja. O João, então, nem se fala. A igreja, ela não presta. Mas quando João via a igreja, ele fala, a igreja é a coisa mais linda da face da terra. É a noiva de Cristo, é a luz do mundo, é a resposta para todos aqueles que precisam de uma resposta. Agora, por que ele fala que a igreja é muito bonita? Por que a igreja é linda? Por que a igreja é vitoriosa? Por que ela é a coisa mais extraordinária? E nós devemos amar, servir a igreja, participar, valorizar, reconhecer, se envolver. É porque a palavra do Senhor diz assim, no meio dos candeeiros, quer dizer, no meio da igreja, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, como uma cinta de ouro. O que João está dizendo, amados, é que a igreja é a coisa mais preciosa, é a coisa mais linda do universo, é porque Jesus habita no meio da igreja, ele passeia no meio da igreja, ele está na igreja. Amém? Por isso que a igreja é maravilhosa, porque o Senhor está com ela, está no meio dela, sustentando, agindo, abençoando, protegendo.
A igreja é tão preciosa que o Senhor Jesus morreu por ela, derramou o seu sangue, pagou um preço tremendo. Não foi ouro, não foi prata. Ele derramou o seu sangue pela igreja. A igreja somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, comprados pelo sangue do Cordeiro. Somos a justiça de Cristo. Ele nos justificou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou o nosso pecado, passado, presente e futuro. Nos comprou, somos dele, e ele abençoa, e ele habita no meio da igreja. Amém? Essa igreja que o pessoal fala mal dela, eu quero falar uma coisa para você. Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus, irmão. Porque ele está no meio dela, ele ama a igreja, ele gosta de nós. Ele gosta de você. Ele habita nos louvores. Ele habita na congregação dos santos. Amém? Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. É promessa do Senhor. Deus está aqui hoje para ordenar a sua bênção, abençoar o seu povo. Então, quando João, antes de ver a glória de Cristo, ele vê a beleza extraordinária da igreja de Jesus. A igreja é coisa fantástica. Graças a Deus pela igreja. Amém? Por pertencermos à igreja. Por pertencermos à família da fé. A segunda coisa que João vê são as 7 estrelas. Fala que tinha na mão direita, versículo 16, depois o 20, 7 estrelas. Olha só, Jesus tinha na mão direita 7 estrelas. Ele estava no meio dos candeeiros, no meio da igreja, e tinha 7 estrelas, não é na mão esquerda, na mão direita. E Deus fala para João, quem são aquelas 7 estrelas? Está lá no verso 20, mas eu quero ler o 16 também. Tinha na tua mão, na mão direita, 7 estrelas, da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que Deus está dizendo é que os pastores são as estrelas, aquelas pessoas vocacionadas, ungidas, escolhidas, determinadas, eleitas pelo Senhor, de acordo com a sua soberania, o seu poder, a sua graça, escolheu, antes da fundação do mundo. Ele disse que os pastores estão nas suas mãos. Ele fala, mas não é em qualquer mão, os pastores estão na minha mão direita. Eu guardo, eu sustento, eu protejo, eu guio, eu intervenho, eu abençoo, eu estou com eles, para dar o recado, para abençoar. Então o que Deus está dizendo para nós, é que João, antes de ver a glória de Cristo, viu a beleza da igreja, e a autoridade da igreja, onde está? Está em Jesus, mas está na mão dele, ele que sustenta. Ele pode jogar fora também. Então quer dizer, se está na mão dele, ele faz o que quiser, irmãos. Amém? Ele abençoa. E se achar que não deve continuar, ele tira. Mas se ele põe na mão, irmãos, ele capacita, ele unge, ele sustenta. Ele dá a sua graça, que é melhor do que a vida. Ele é aquele que nos garante. Se você tem um chamado para o ministério, pastoral, missionário, evangelístico, seja o que for, Jesus o sustenta na sua mão direita. Amém? Então, João, antes de ver a glória de Cristo, ele fala, Deus está no meio da igreja, e ele sustenta os pastores, e ele é o Senhor da igreja, o cabeça, aquele que realmente dá a última palavra, aquele que direciona os passos da sua amada noiva. Agora, amados, uma coisa interessante agora, é a glória de Cristo. Quando João viu Jesus, ele começou a discorrer aqui, irmãos, quem é Jesus? Jesus glorificado. E a primeira coisa que ele viu foram as vestes de Jesus. Cada coisa que João viu tem um significado. Primeira coisa, as suas vestes, verso 13,
no meio dos candeeiros, no meio da igreja, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. O que João está dizendo para nós, que Jesus Cristo é o sacerdote, aquele que entrou nos santos dos santos, que nos conduz a Deus. Jesus é o caminho, e não apenas isso, Jesus é rei, Jesus é aquele que reina soberanamente, poderosamente. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos um Jesus que é sacerdote, que é rei, que é Senhor do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Ele olha e fala assim, não, quem eu estou vendo aqui, irmãos, é aquele que é rei, aquele que está no trono, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, amém? Amados, o nosso glorioso Jesus reina, o nosso Senhor Jesus é Senhor absoluto do céu e da terra e do mar, em qualquer lugar, amém? É o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, a sua cabeça, verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que João está dizendo aqui é sobre a divindade de Jesus Cristo. É o rei que é Deus, é o rei que é Senhor, o rei que é divino. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Ele viu a glória de Cristo, o Cristo que é rei, o Cristo que é sacerdote, e é o Cristo que é Deus. E não apenas isso, que é santo, que é eterno, que é sábio, que é digno, tem sabedoria, tem dignidade, autoridade. Então, amados, é o símbolo de honra e também de sabedoria. E nós estamos aqui, meus amados, diante do Deus Todo-Poderoso, do Rei absoluto, o Rei sobre toda a terra. Jesus governa sobre a terra, amém? Ele está entronizado, Ele está assentado no trono, sempre reinando, amém? E Ele é Deus. Já pensou, irmãos, aquele homem, Jesus se manifestando a sua glória, depois os seus olhos, verso 14, olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus fala da sua onisciência, aquilo que ele vê, tudo vê. Ele desnuda tudo, ele conhece tudo, sabe tudo. E louvado seja o nome do Senhor. Amados, João, ele começou a perceber a onisciência de Jesus. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do seu coração, da sua vida, do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Nada pegou Deus de surpresa. Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. É o Deus cheio de sabedoria. Você pode entregar a sua vida diante do Senhor. Ele é sábio para te conduzir. Ele é sábio para resolver a sua vida. Ele é sábio para te dar a vitória, para resolver a sua crise, o seu problema. Ele vê, Ele a tudo enxerga. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então ele vê aqui as vestes, Ele é rei, a cabeça, Ele é Deus, os olhos, Ele é onisciente. Agora ele vê os pés, versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. O bronze reluzente transmitia a ideia de força, estabilidade. Isso fala de onipotência. Deus pode tudo, amém? Ele viu, falou, os pés de Jesus. Os pés de Jesus é como bronze polido. Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele pode qualquer coisa, Ele é soberano. Louvado seja o nome dEle. Ele é rei, Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é digno, Ele é Senhor,
Ele é eterno. Ele é eterno, irmãos. E criou você para a eternidade, para estar com Ele, amém? E a palavra do Senhor nos fala, não apenas as vestes, não apenas a cabeça, não apenas os olhos, os pés, mas a sua voz. Olha o verso 15, a voz como voz de muitas águas. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é irresistível, a sua palavra e o seu julgamento. Agora, quando João vê a voz de Jesus, não é a voz de um advogado que defende, é a voz de um juiz que determina a sentença e acabou. Ele vem como juiz, ele vem como Senhor, não é advogado para defender a causa de ninguém, é para determinar aquilo que ele quis, aquilo que ele quer. Vem para determinar, para dar sentença. A voz dele é irresistível, a voz é poderosa, a voz de Jesus é a última palavra. Amém? Não tem contestação. Ele falou, a sua voz é como um som de muitas águas. Falou, está falado. E uma coisa interessante que João viu também, não foi apenas a voz, mas ele fala, verso 16, tinha na mão direita as 7 estrelas. Coisa linda, né? A mão direita é a mão da ação, é a mão da força, né? Do combate, da intervenção. E uma coisa interessante que é a mão que ele age e governa. O que João está dizendo aqui é o seguinte: Deus cuida da igreja, Deus cuida dos líderes, Deus cuida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus hoje é para a igreja e para a liderança, para mim também, graças a Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida dos meus filhos, Deus cuida da minha esposa, Deus cuida do meu ministério, Deus cuida da minha entrada, da minha saída, Deus cuida da minha vocação, do meu chamado, desde o primeiro dia que Ele me chamou, até o último dia aqui na face da terra. E Ele vai me colher para o seu reino eternamente. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, amém? Entra no reino do seu Senhor, entra. Agora, quero dizer mais, ele não apenas viu as vestes, a cabeça, os olhos, os pés, a voz, a mão, mas ele viu a boca. Verso 16, a sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A palavra do juízo, a palavra da sentença judicial, precisamente, sem contestação, contra os inimigos da igreja, contra Satanás, contra os seus demônios. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Jesus é juiz. Acabou. João viu ali Jesus dando a última palavra de sentença contra todos os adversários e a derrota do inimigo. Ele viu a boca de Jesus, a palavra de Jesus, a sentença do juiz, do Senhor, falando, e ninguém contestando, todo mundo obedecendo, a capetada inteira. A voz de Jesus, só o hálito de Jesus já destruiu demônios, quanto mais a palavra, quanto mais o direcionamento, a presença de Jesus, o seu rosto. Agora aqui, foi a última coisa que João conseguiu ver, está no verso 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que João está vendo é que Jesus brilha mais do que o candeeiro, Jesus brilha mais do que a estrela, Jesus é o sol em toda a sua força. O que João está dizendo, que nós adoramos é o Cordeiro, nós adoramos a Jesus, Ele está acima da igreja, está acima do pastor, Ele está acima da liderança, Ele está acima de tudo, Ele é o Senhor da igreja absoluto, Ele é o cabeça, Ele é o noivo, Ele é o principal, é o que mais brilha. Então, amados, toda a honra e toda a glória ao Cordeiro. Ele pagou o preço, Ele morreu e ressuscitou e voltará para buscar a igreja. Então João fala o seguinte, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Só o Cordeiro é digno de honra e de glória, de louvor e de adoração.
Ninguém mais. Tem gente hoje adorando anjo, adorando visão, adorando pastor, adorando igreja, adorando denominação, adorando projetos. Cada coisa que é adorada, né, gente? Adora cada coisa. Adoramos o Cordeiro. Amém? Porque Ele brilha como um sol, Ele está acima do candeeiro, da estrela, está acima de tudo e de todos. Realmente Ele é a grande luz. O brilho maior da igreja, a estrela maior é Jesus. Por isso que a igreja deu certo. Por isso que o ministério dá certo. Porque o Senhor está acima de nós e nos sustentando. Na sua mão direita. Brilhando mais do que a estrela. Brilhando mais do que candeeiro. Porque Ele é a luz de todos nós. Agora, irmãos, quando João viu isso. Quando João... ele viu as vestes de Jesus, a cabeça de Jesus, os olhos, os pés, a voz, a mão, a boca, o rosto. Quando ele viu o rosto, ele caiu por terra como morto. Ele não aguentou, ele como morto se prostrou. Aí você fala assim, mas como que João ficou tão assustado? Ele era tão íntimo de Jesus, ele estava aos pés de Jesus, ele estava reclinando ao peito de Jesus, acostumado com Jesus, agora ele cai como morto. É porque João estava acostumado como Jesus, homem. Jesus que estava aí. Mas ali não, irmão, ele viu a glória de Jesus. Ele viu, foi o poder de Jesus. Ele viu a soberania de Jesus. Ele viu a divindade, a onipotência, a onisciência, o Rei dos Reis. Ele não sabia que brilhava tanto assim. Eu sabia que brilhava, eu sabia que era o Deus. Mas é Deus maravilhoso demais para mim. Coisas que meus olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviu, coração não sentiu, nunca imaginava que tem um negócio tão tremendo, uma palavra tão maravilhosa, uma revelação tão santa, tão extraordinária, tão gloriosa de Jesus, da igreja e do reino. Ele caiu, irmão, se prostrou, se quebrantou diante do Senhor. É o que nós temos que fazer, nos quebrantar e nos prostrar diante desse Deus, nos curvar diante dele. Mas quando ele se prostrou, ele como morto, o Senhor o tocou e falou com ele o seguinte, revelou mais algumas coisas para João, sabe o que? Falou o seguinte, não temas, verso 17, eu sou o primeiro e o último. Não temas, João, não temas, igreja, eu sou poderoso, mas eu amo vocês. Eu sou poderoso, mas eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estou com vocês, no meio de vocês, para abraçar, para proteger, para abençoar, para amar, para restaurar, para salvar. Agora, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele criador, sustentador e consumidor de todas as coisas. Eu sou o Senhor da história. Eu sustento a história, eu sustento a igreja, eu sustento qualquer coisa. Eu posso tudo, João. Eu sou o primeiro e o último, rapaz. Comigo ninguém pode, João. Estou acima de principados e potestades. O Senhor Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Amados, a glória de Cristo nos faz curvar, nos faz colocar diante de Deus. E o Senhor Jesus fala, não temos, eu sou o primeiro, eu sou o último. E ele termina dizendo assim, olha só o que está no verso 18. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ô João, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu matei a morte, eu ressuscitei. Eu, o Senhor absoluto, eu estou vivo para agir, para reagir, para intervir. A minha mão não está encolhida, eu não estou mudo, não estou surdo, não estou cego, meu coração não está insensível, eu estou vivo, estou ativo, eu sou um Deus dinâmico, eu tenho a chave da morte. Coisa tremenda, irmãos. Chave da morte. Quem tem chave tem autoridade, amém? Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do túmulo. Eu tenho a chave daquilo que causa terror para a igreja. Eu sou a ressurreição.
vocês vão reinar comigo. Eu ressuscitei, eu fui o primeiro da fila, agora pode vir, que vai ressuscitar todo mundo que crê em mim. Amém? Agora eu tenho a chave do inferno, vou julgar a capetada inteira, os demônios, os seus demônios, Satanás e seus demônios do inferno, e vou trancar a porta, e vou deixá-los lá para a eternidade. Jesus tem a chave do inferno. Irmãos, nem o inferno é do diabo, nem o inferno é do capeta. Quem tem a chave é Jesus. E Jesus criou o inferno para o diabo e seus demônios, e ele vai trancar todos lá e nunca mais vai sair. E vai ressuscitar a sua igreja e reinar para sempre com ele. Vale a pena servir um Deus como esse, vale a pena se curvar diante de um Deus como esse. E a palavra do Senhor para nós, diante disso, o que Ele quer? Ele quer que você, irmão, deixe toda a religiosidade para trás, toda indiferença, toda frieza, e tome uma atitude de adorar o Cordeiro, em espírito e verdade, servi-lo para valer, de todo o coração, em nome de Jesus, e não brincar mais com Deus. A palavra de Deus é essa, irmão. Ô João, escreve às igrejas, agora ele manda recado para as igrejas, fala para as igrejas, escreve num livro, para que o povo tome conhecimento de quem eu sou, a minha glória, a minha força, o meu poder, e como que vocês são tão preciosos, tão vitoriosos, tem tudo na mão, basta crer, experimentar e vivenciar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Creio que